Você precisa entender uma visão geral, a começar, gerir a si próprio. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos. Mas sem esses três, é impossível de fazer a coisa acontecer. Visão, coragem e competência. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto. Algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que aos olhos das pessoas comuns é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. É a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem, você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue teu emprego, teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa exigir que você se mude de cidade, significa que você mude de área de atuação. De repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de área, e de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia. Não adianta toda a visão que você tem se você na hora H, você amarela, você se acovarda. E aí você vai ter que conviver com aquela situação. 3 anos depois, eu quase que eu fiz isso aí, porque você não teve coragem. Só ter a visão não adianta. O cara teve a visão, agora ele precisa se mover, ele precisa ter a coragem, ele precisa enfiar a mão no bolso, ele precisa correr algum risco. Coragem, firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses e os sofrimentos. O cara que tem coragem, ele se move sabendo que ele corre o risco de ter reveses, com perdas, e ter sofrimentos. Quando você sente o medo, não é que você reage ao medo. Uns enfrentam o medo, porque a visão dele não é uma coisa louca, sabe? Não, eu vou fazer, porque não é uma coisa inconsequente. Ele tem a visão, mas o que faz ele se mover? Ele tem que enfrentar o medo. Terceiro elemento fundamental, que não adianta nada você ter visão e ter a coragem se você não tiver competência. Você precisa ter a competência para executar, a disposição para botar a mão na massa e ter a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer. Tá cheio de gente acadêmica, tá cheio de gente fazendo business plan no Excel, fazendo altas planilhas. Aliás, planilha aceita tudo. Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos do teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender uma visão geral, a começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma adversidade onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. Com certeza, dependendo da área, você vai precisar de outros elementos. Mas sem esses três, é impossível. Visão, enxergar além, antes da coisa existir, coragem para enfrentar risco e competência, que é a capacidade, a competência de fazer a coisa acontecer.